A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do primeiro trimestre do ano de 2023, que tem por título O Avivamento no Novo Testamento. O texto áureo que se encontra em João 4:10 nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe, Jesus respondendo à samaritana que estava no poço para pegar água, e Jesus pediu-lhe água. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquela água que sacia a sede. Aquela água que é Jesus Cristo, que é a salvação, que é vida, que é água que sacia a sede para sempre. Quem toma dessa água nunca mais terá sede. A verdade prática, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Jesus conferiu aos discípulos e a nós uma missão evangelística discipuladora: levar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Para cumprirmos, enquanto igreja, a nossa missão nesse mundo tenebroso, precisamos estar revestido de poder. Precisamos estar cheio do Espírito Santo para levar a mensagem de salvação ao mundo, para falar do amor de Jesus aos que estão perdidos, aos que estão no profundo do poço do pecado, para que Jesus venha resgatá-los, para que Jesus possa salvar cada um. A nossa missão, a missão que Jesus nos conferiu, foi levar a santa e gloriosa palavra do Senhor. A palavra que salva, a palavra viva que é Jesus. Para isso precisamos estar revestido de poder, cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos dê ousadia de falar a mensagem de salvação. Nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio das epístolas e dos livros. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo, para uma missão gloriosa entre os homens. O avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí não considerarmos esse evangelho um livro sinótico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma
fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Quem tem Cristo não tem falta de nada. Que Deus, Jesus, Ele cuida. Jesus é a água viva que nós necessitamos para termos vida, para saciar a nossa sede espiritual. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Preencher o vazio da alma com a salvação. Sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Nossa alma precisa de Jesus. Na nossa alma há um vazio, que esse vazio somente Jesus Cristo pode preencher. Jesus, Ele salva, Ele liberta o homem e leva para o céu. Só Jesus pode fazer esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana. Mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa possa experimentar. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias, que foi prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Está lá em Mateus 4, versículo 13 ao 17. O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes traídos por Judas, um de seus discípulos. Marcos 14, versículo 10 e 11. E humilhado pelos soldados romanos. Marcos 15, versículo 1 ao 20. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está mais aqui. Jesus já ressuscitou. Marcos 16, versículos 6 a 8. Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte para nos dar vida, vida com abundância. Venceu a morte para nos dar vida, para nos dar a salvação. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Aquele que morreu, mas ressuscitou. O avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem. Lucas 19, 10.
pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador. Lucas 2, versículo 1 ao 7. Bem como a mensagem dos anjos aos pastores. Lucas capítulo 2, versículo 10 ao 14. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. O Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. O evangelho chegou até nós, nos dando direito à salvação, nos dando direito de chegarmos perto de Jesus, de conhecer a Jesus. O avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1:5. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. A descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 anos antes de Cristo. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo. Para executar a grande comissão, para pregar o Evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto, que vem de Deus, que vem dos céus. É preciso estar revestido de poder. É preciso estar cheio do Espírito Santo para fazer a obra, para pregar o Evangelho, para fazer missão. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para um verdadeiro avivamento. Estar cheio do Espírito Santo nos dá ousadia de falar de Jesus, de chegar perto do ímpio e falar de Jesus, falar a mensagem da cruz, falar que Jesus é o único Salvador, é o único que pode levar o homem ao céu, é o único que liberta, que salva o homem. É maravilhoso. O avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas paulinas. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. O evangelho, ele transforma a vida. O homem antes, um vil pecador. Um homem sujo, atolado no pecado. Quando a salvação chega, quando ele aceita Jesus, ele crê em Jesus, sua vida é transformada. Ele passa por uma transformação que o mundo
ele vê a transformação. Antes, um homem que perseguia a igreja de Cristo, perseguia os cristãos. Depois que ele teve o encontro com Jesus, ele foi transformado radicalmente. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Esse foi Paulo. De perseguidor, ele passou a ser um apóstolo de Jesus, um pregador da palavra de Deus. 2 Timóteo 1, versículo 11. Não por acaso ele escreveu 13 cartas destinadas às igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé. Em Romanos 5:1, a salvação em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. O advento da alegria dos salvos em Filipenses. Filipenses 4, 4. Todavia, especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios. Mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Enchei-vos do Espírito Santo. E vamos fazer missão, falar a palavra de Deus, pregar o evangelho de Jesus, falar que somente Jesus liberta o homem, salva o homem e leva para o céu. O homem pode estar sujo de pecado enquanto a gente imaginar que muitos, pelos olhos humanos, a gente acha que aquele ali não tem mais conserto. Porém, se ele der um primeiro passo a Jesus, se ele quiser que Jesus faça dele um novo homem, Jesus tem esse poder para fazer. E Jesus liberta, Jesus salva, transforma aquela vida de pecado numa vida nova, uma vida limpa, uma vida salva por Jesus. Nas epístolas gerais ou epístolas universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectivas avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. O valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras. O valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Temos que ter nossa vida cristã sempre avivada. É aquele desejo de ir para a igreja, de ir para os trabalhos, cultuar, adorar o Senhor com nossos irmãos. Sermos sempre despertados para estudar a palavra do Senhor,
para ler a palavra, para meditar na palavra, para viver a palavra, para praticar tudo que nós estudamos na palavra de Deus. No livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, 90 a 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação do Cristo glorificado, que está em Apocalipse 1:1. A revelação de coisas passadas, Apocalipse 1:19. A revelação de coisas em relação à igreja, Apocalipse 2:3. Em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. A entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, Apocalipse 4:22. Depois de 7 anos, em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu. Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Em Apocalipse está registrado o fim dos tempos, a volta de Jesus, o milênio, a grande tribulação. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior e último avivamento da terra, quando Jesus estiver reinando aqui na terra. O avivamento também é encontrado nas epístolas e no Apocalipse. Chegamos à conclusão da lição de hoje. O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão aqui na terra. A missão de pregar o evangelho, a missão de falar que somente Jesus é o Salvador. Que Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E nos dá a missão de levar esse evangelho, de falar ao mundo que somente Jesus liberta o homem do pecado, que somente Jesus salva e leva o homem ao céu, que não existe dois caminhos, somente existe o caminho que vai para o céu e o caminho que vai para a perdição. E para chegar ao céu é preciso seguir esse caminho que é Jesus Cristo. Que nós possamos continuar com essa mesma meta de alcançar o céu, de chegar ao céu juntos para adorarmos ao Senhor eternamente. Fique com Jesus, que Jesus possa continuar abençoando cada um. Fique na paz.